No vídeo de hoje, efetuaremos a resolução da prova do concurso público da Copel, realizado em 2010 pela PUC Paraná, para o cargo de eletricista aprendiz, onde era exigido o nível de escolaridade médio. O link para download da prova estará nos comentários. O foco deste vídeo é a solução das questões envolvendo conhecimentos específicos. Como bônus também, neste vídeo, traremos a resolução das questões de matemática e de informática. Questão 1. Para que possa haver corrente elétrica em um condutor, necessariamente deve existir nas extremidades deste condutor 2 pontos. A. Fonte de campo magnético. B. Diferença de potencial. C. Fonte de campo eletrostático. D. Nada. A corrente elétrica é causa da eletricidade. E E. Uma fonte de calor. Então, para a gente relembrar um pouquinho, se a gente tem um condutor, a gente sabe que um condutor possui elétrons livres. Só que esses elétrons livres por si só ainda não são corrente. Para que haja corrente, ou seja, para que haja movimentação desses elétrons livres, a gente precisa ter uma DDP entre os dois polos aqui, ou seja, preciso ter um campo elétrico atuando aqui. Quando a gente tem um campo elétrico atuante, a gente tem o movimento dos elétrons, então nós temos eletricidade. Resposta correta, então, letra B. Questão 2. Elementos característicos do átomo e a menor partícula de qualquer composto que ainda contenha as características originais daquele composto são, respectivamente. Então vamos ver. O que a gente entende como elementos característicos do átomo? Basicamente temos os prótons, os elétrons e os nêutrons. E outra, depois ele diz o seguinte: qual é a menor partícula de qualquer composto que ainda contenha as características originais daquele composto? Ele quer dizer, por exemplo, quando a gente fala de H2O. H2O é uma molécula da água. Por que a gente fala que é uma molécula? Porque ela é a menor partícula que ainda mantém as características daquele elemento. Se eu separar hidrogênio e oxigênio, eu vou ter átomos. Mas quando eu tenho o H2O junto, eu sei que isso aqui é uma molécula de água. Então, resposta certa, letra C. Prótons, nêutrons, elétrons e molécula. Conferindo aqui no gabarito, letra C, correta. Questão 3. Cargas positivas e cargas negativas têm, por definição geral, respectivamente, quanto à última camada de valência em um mesmo elemento químico. Então vamos ver. A carga positiva significa dizer que você perdeu elétron, porque elétron é negativo. Quando você perde elétron, ela se torna mais positiva. Então, perdeu elétrons. Vou colocar a letra P aqui. A carga negativa significa que você tinha uma carga onde você teve acréscimo de elétrons. Se você teve acréscimo de elétrons, ela ficou carga negativa, então ela ganhou elétrons. Isso também a gente pode entender como os íons e os cátions, tá? Então vamos ver o que é. Então, ó, como ele disse o termo respectivamente, ele quer nesta ordem. Então, cargas positivas é o átomo que tem o quê? Falta de elétrons. E depois eu tenho sobra de elétrons. A alternativa correta, a letra A. Questão número 4. São exemplos de fontes elétricas. A. Bateria elétrica, ok. Água deionizada, isso aqui não é fonte elétrica não, tá? E alguns tipos de borracha, também não. Letra B. Bateria elétrica, correto. Potencial cinético mecânico é uma fonte que pode gerar, mas não é fonte de energia elétrica. Qualquer material com ligações covalentes, também não. Letra C. Elementos químicos da oitava família, termoplástico. Termoplástico é aquele plástico que pode ser moldável quando está quente, então já cancela já. Letra D. Qualquer material não isolante é uma fonte elétrica. Também não, fonte elétrica não. Letra E. Efeito piezoelétrico é uma fonte elétrica? Sim. Efeito fotoelétrico também é. E termopar também. Efeito piezoelétrico é uma condição que tem de alguns materiais que quando ele é comprimido, ele gera em seus terminais uma pequena tensão elétrica. Então ele pode ser considerado uma fonte elétrica. Efeito fotoelétrico a gente vê muito aqui nas placas de sistemas fotovoltaicos, onde a luz do sol bate e a gente tem geração de energia elétrica. Termopares são usados para medir temperatura. Você tem alguns materiais que quando você expõe ele a certas temperaturas, ele gera tensão, tá? Então também pode ser considerado como uma fonte elétrica.
Então aqui nós temos três aplicações distintas. Piezoelétrico geralmente usado para medir força, né, tração. Efeito fotoelétrico muito comum em placas solares. E os termopares são muito usados aí para medição de temperaturas, tá? Questão 5. Mostre a estrutura atômica com suas respectivas camadas eletrônicas do elemento atômico silício, número atômico 14. Então a gente precisa relembrar aqui as nossas camadas e a quantidade máxima que a gente ia ter de elétrons. Então K é igual a 2, L é igual a 8, M é igual a 18, N é igual a 32, O é igual a 32, P é igual a 18 e Q é igual a 8. Essa é a tabela para a gente realizar a nossa distribuição eletrônica. Tá? Então, o que a gente faz? A gente sabe que o número atômico do silício é 14. Então, a gente pega esse número 14, a gente sabe que é o mesmo número de elétrons. E a gente distribui aqui. Então, a gente vai ter o K igual a 2, nesse sentido aqui. Ó. Então, a gente já usou 2 elétrons. O L, a gente vai colocar 8, que é o máximo também. Então, já deu 10. 8 e 2, 10. Como a gente tem 14, na nossa camada N, a gente vai ter apenas 4 elétrons, tá? Isso aqui, inclusive, é uma das condições que a gente enquadra o silício como semicondutor. Então, vamos ver qual que é a nossa alternativa correta. KLM, 2, 8 e 4. Então, a gente tem aqui a letra A. Resposta correta, letra A. Questão número 6. A carga efetiva de um corpo é dada pela relação entre o número atômico e os elétrons da última camada de valência. Dito isso, qual a carga efetiva de um corpo constituído por alumínio de número atômico 13, que tem um desequilíbrio na sua camada de valência, tendo apenas 2 elétrons? Para a gente resolver essa questão, a gente vai iniciar pela distribuição eletrônica do alumínio, que ele diz que tem número atômico 13, tá? Então a gente já viu que número eletrônico também é igual ao número de elétrons. Então a gente vai colocar K, a gente já viu isso, que o K suporta 2 elétrons, o L suporta 8, então aqui já temos 10. E o M teria que ser 3. Então, ó, 2 mais 8, 10, com 3 é igual a 3 elétrons. Porém, ele disse que na camada de valência é o nome dado à última camada que tem elétrons. Então, nesse caso, é a nossa camada M. Ele diz que temos apenas 2 elétrons, então ele disse que nesse átomo eu tenho apenas 2 elétrons. O que houve aqui então? Aconteceu que um dos elétrons foi embora. Se um dos elétrons for embora, eu fiquei com menos carga positiva, então esse átomo ficou positivo porque ele perdeu o elétron. Positivo porque perdeu. Vamos ver se a gente encontra alguma resposta assim. Então, ele ficou positivo com perda de um elétron. Resposta correta aqui, ó. Letra E. Responda as 6 próximas questões a seguir, considerando a seguinte afirmação. Então, aqui ele vai dar um texto para a gente, onde a gente vai ter que responder as 6 próximas questões baseadas nesse texto. Há 3 resistores em paralelo, alimentados por um transformador com valor de amplitude de tensão elétrica de 12 volts, com capacidade máxima desta fonte de 1 ampere. Então vamos ver o que ele disse. Eu tenho 3 resistores em paralelo, então vamos fazer aqui o desenho. Nós temos 3 resistores em paralelo. E eles são alimentados por um transformador. Então vou fazer um transformador aqui. Tá? Com valor de amplitude de tensão de 12 volts. Então vamos marcar que ele tem 12 volts. Não sei nem se eu vou usar isso agora, mas tudo bem. E ele pode fornecer também 1 ampere. Ele quer saber o seguinte, questão 7. A resistência total do circuito, considerando os resistores iguais, é com o valor simbólico R. De novo, a resistência total do circuito, considerando os resistores iguais e com o valor simbólico R, é igual a quanto? Então, ó, ele diz que tem 3 em paralelo. Se eu considerar que esse resistor vale R, esse resistor vale R e esse resistor vale R, ele quer saber qual que é a resistência equivalente total. Bom, a gente tem que ver o seguinte, quando a gente tem resistores em paralelo, a gente tem que fazer sempre aquela conta. Resistor equivalente em paralelo, um dos modos é
produto pela soma. Então a gente faz um resistor vezes o outro dividido pelo resistor mais o outro. Porém, quando a gente tem resistores iguais, a gente pode dividir pelo tanto de resistores. Então, como aqui eu tenho 3 resistores iguais, a minha resistência equivalente será R dividido por 3. Questãozinha aí teórica de circuitos elétricos básicos, hein? Resposta correta, letra B. Questão 8. Se dois desses resistores tiverem valor simbólico de 2R e o terceiro tiver um valor simbólico igual a R, qual seria essa nova resistência? Então vamos desenhar de novo os 3 resistores aqui, ó. Os 3 em paralelo. Lembrando sempre que ele ainda está seguindo aquele texto com as instruções do circuito, hein? Então, ó, ele disse agora o seguinte: eu tenho 2 resistores com valores iguais a 2R. Então esse vale 2R, esse vale 2R e esse vale R. E ele quer saber agora qual seria a nova resistência equivalente vista pela fonte. Então, ó, qual que é a resistência equivalente? De novo, como a gente viu já que esses 2 resistores são iguais, e são em 2, então eu posso fazer que 2R será sempre a metade. Então 2 por 2, esses 2 resistores na verdade em paralelo valem R. Como ele está em paralelo com esse outro resistor, eu tenho R paralelo com R. De novo, 2 resistores em paralelo, eu divido a resistência por 2. Então a minha resposta final agora é R por 2. Resposta correta, letra E. Questão número 9. Considerando que os 3 resistores têm um valor igual a 30, determine a corrente total do circuito desprezando o limite da fonte de corrente. Então vamos lembrando que a gente tem 3 transformadores em paralelo, mesmo enunciado ainda que era para 6 questões. Onde agora os 3 resistores valem 30 ohms. Então aqui eu tenho 30 ohms, e aqui eu também tenho 30 ohms. E ele diz o seguinte, que eu tenho uma fonte, tá? Que é um transformador com um valor de amplitude aqui de 12 volts. Desprezando o limite de 1 ampere, ou seja, como se essa fonte pudesse fornecer corrente infinita, qual o valor da corrente total do circuito? Então, primeiramente, a gente tem que encontrar qual a nossa resistência equivalente. Já viu que temos 3 resistores em paralelo, então a nossa resistência equivalente pode ser 30 dividido pela quantidade deles. 30 por 3 é igual a 10 ohms. Tá? Então a nossa corrente agora, a gente sabe, pela lei de Ohm, que é tensão dividido pela resistência. Nesse caso eu tenho 12 dividido por 10. 12 dividido por 10, eu tenho 1,2 amperes de corrente total do circuito. Resposta certa, letra A. Questão 11. Qual a propriedade única eletricamente desse circuito? Temos aqui 5 alternativas, vamos ler cada uma delas. Letra A. A corrente elétrica, considerando os resistores diferentes, será igual para todos os elementos, pois estão ligados a uma só fonte? Antes da gente começar a responder, então, vamos refazer aqui o desenho. Lembrando sempre que o desenho são de 3 resistores em paralelo, conectados aqui a um transformador. Então aqui teremos uma corrente. Repara bem, aqui nós temos uma corrente que a gente pode chamar de corrente total. Aqui nós temos uma corrente que eu vou chamar de IA. Aqui eu tenho outra corrente que eu vou chamar de IB. E aqui temos outra corrente que nós podemos chamar de IC. E ele diz o seguinte, então, na letra A. A corrente elétrica, considerando os resistores diferentes, será igual para todos os elementos, pois estão ligados em uma só fonte? Essa alternativa está errada. Por quê? Se eu tenho valores diferentes aqui de resistência, IA vai ser diferente de B e de C. Porque aqui eu vou ter uma corrente, mas todo mundo está sobre a mesma tensão. Então, esses valores aqui de corrente, quando a gente coloca a lei de Ohm, por exemplo, como ele diz que nós temos 12 volts aqui na fonte, significa que esse ramo está em paralelo com esse, que está em paralelo com esse, certo? Então, todo mundo aqui vai estar sobre 12 volts. Quando a gente dividir 12 pela resistência, como é diferente, cada um terá um valor de corrente. Então, resposta errada. Letra B. A tensão elétrica será a mesma sobre todos os resistores,
pois eles estarão em paralelo. Correto. Foi isso que eu disse aqui. Como o circuito é em paralelo, significa que todos os ramos estão sob a mesma tensão. Nesse caso, tensão da fonte 12 volts. Mas vamos continuar lendo aqui. Letra C. A tensão elétrica sobre os resistores dependerá dos valores dessas resistências. Não. Como ele está em paralelo, ele é igual. O que vai variar é a corrente. Então, essa aqui é errada também. Letra D. A corrente elétrica será diferente, mesmo se os resistores forem iguais. Aqui já não. Se os nossos resistores forem iguais aqui, esses três, automaticamente IA e B e C também será igual. Então, a alternativa também errada. E a letra E. A resistência equivalente do circuito mudará caso haja mudança na fonte de alimentação. Errado. Resistência equivalente aqui não sofre nenhum tipo de variação com a fonte. Como a gente tem isso aqui em paralelo, é o inverso lá. Então a gente pode ver que isso aqui não vai ser alterado. Então resposta também errada. Então, só para confirmar, resposta correta, a letra B. Questão número 12. Considerando um equipamento de medição de tensão elétrica, seria correto afirmar que ele deveria ser ligado. Então vamos refazer aqui o desenho. Nós temos o circuito dado com 3 resistores em paralelo. E agora ele quer medir a tensão. Temos ele acionado por um transformador aqui, tá? Então, ó, letra A. Esse, vamos chamar de voltímetro, então, ele teria que ser ligado em paralelo com o que se deseja medir e sua escala deveria ser em tensão contínua. Aqui a gente tem que ficar atento a um ponto. Como ele é alimentado com um transformador, significa que ele é corrente alternada, tá? Então, essa questão está errada. Você não iria medir nada ali. B. Em série, não importando a escala. Errado 2 vezes. Não pode ser em série, também tem que ver qual que é a escala. Resposta errada aqui também. C. Em paralelo com o que se deseja medir e sua escala deveria estar em tensão alternada. Resposta correta. Se a gente quisesse, por exemplo, medir a resistência desse resistor, uma das ponteiras do voltímetro estaria aqui e a outra poderia estar aqui. E para a corrente alternada, que a gente já viu que é um transformador que está alimentando o circuito. Vamos continuar lendo. A letra D diz que tem que ser em série. A gente já viu que não pode. Para medir tensão tem que ser em paralelo, tá? E a letra E, também em série, também já pode ser descartada diretamente. Responda as 6 questões a seguir, considerando a seguinte afirmação. Então aqui ele traz mais um texto, mais uma situação, para a gente utilizar nas próximas 6 questões. Há 3 resistores em série, alimentados por uma bateria com valor de amplitude de tensão elétrica de 15 volts, com capacidade máxima desta fonte de 1 ampere. Então vamos já fazer aqui o nosso desenho, que a gente vai usar ele de base. Então, esse caso ele diz que é uma bateria, onde essa bateria alimenta um circuitinho com 3 resistores em série. Então agora já mudou bastante das últimas 6 lá, tá? Ele diz que essa fonte é de 15 volts, limitada a poder fornecer 1 ampere. Então vamos ver a questão número 13. Qual a resistência total do circuito, considerando os resistores iguais e com valor simbólico igual a R? Então aqui, ó, ele quis dizer o seguinte: eu tenho 3 resistores com valor igual a R. Como eles estão em série, a gente sabe que resistência em série a gente soma. Então fica R mais R mais R, fica igual a 3R. Circuito série é um dos circuitos mais simples que tem, tá? Resposta correta, a letra D. Questão número 14. Se 2 desses resistores tiverem valor simbólico de 2R e o terceiro resistor tiver valor simbólico igual a R, qual seria essa nova resistência? Então, de novo, a gente vai ter lá saindo de uma bateria e aí nós temos os 3 resistores. E agora eu tenho que 2 deles, como ele disse, tem valor simbólico de 2R. E o terceiro tem valor simbólico igual a R. Como é um circuito série, a nossa resistência equivalente será a soma de todas as resistências. 2 mais 2 mais 1, que é igual a 5Rs. Resposta correta é a letra A. Questão número 15.
Considerando que os três resistores têm valor igual a 1K, determine a corrente elétrica total do circuito, desprezando o limite da fonte de corrente. Então, nós temos uma fonte com valor de 15 volts, alimentando esse circuito, onde nós temos três resistências em série. E agora ele diz para a gente que as três resistências têm valores igual a 1K ohm. E ele quer saber qual é o valor da corrente, desprezando esse limite dela de 1 ampere. Então a gente sabe que a fórmula da corrente, pela lei de Ohm, é a tensão dividido pela resistência. Essa resistência é a resistência equivalente ou do ramo aí que a gente estiver analisando. Como é um circuito série, a gente sabe aqui que cada um vale 1K, então significa que vale 3. E a nossa fonte de tensão vale 15 volts. Então, a nossa corrente será 15 dividido por 1000. Tá? Para ficar um pouco mais fácil a conta, o que a gente faz? 15 dividido por 1 vezes 10 a terceira. 10 a terceira é 1000. 1 vezes 1000 é 1000. Por que a gente faz isso? Porque aqui, ó, ele deu todas as suas respostas pequenas considerando miliamperes, tá? Então é o seguinte, quanto que é 15 dividido por 1000? 15 dividido por 1 é 15. Então fica 15. Esse 10 que está embaixo, a terceira, sobe para cima negativo. Então fica 15 vezes 10 a menos 3. Repara bem que a gente nem precisou fazer conta, tá? 15 vezes 10 a menos 3, a gente entende que é igual a 15 mili. Tem que lembrar bem disso. Mili, micro, nano, pico. Mili é 10 a menos 3, micro é 10 a menos 6, 10 a menos 9 é nano e pico é 10 a menos 12. Tá? Da mesma forma que quilo, mega, gigatera é 36912 positivo. Então, resposta correta, 15 miliamperes, que a gente vê na letra A. Resposta certa, letra A. Questão número 16. Tendo o limite da fonte de corrente para os mesmos resistores da questão 16, qual o efeito da fonte de tensão considerando essa fonte uma bateria real? Então, ó, o que ele está dizendo? Tendo o limite da fonte normal, só que é para usar os mesmos resistores da questão 16. Na questão 16, a gente encontrou que ia usar uma corrente de 15 miliamperes. Então, a corrente que esse circuito pede é uma corrente de 15 miliamperes, certo? A fonte, ela supre 1 ampere. 1 ampere é muito maior que 15 miliamperes, ou seja, 15 miliamperes essa fonte aguenta tranquilamente. Então não vai ter nenhum problema. Então vamos ver o que ele diz aqui. Letra A. O limite fará com que a corrente cesse ficando com a mesma DDP? Não, porque ainda não chegou no limite. A fonte sofrerá algum tipo de alteração de tensão elétrica? Não. Nada acontecerá, pois o limite não foi atendido. Resposta correta, letra C. Como essa fonte pode fornecer 1 ampere e a gente está usando apenas 15 mili, não vai mudar nada, tá? Letra D. A bateria esquentará e perderá sua vida útil? Também nada a ver. Letra E. A bateria não tem limites, sendo esse limite apenas para a carga. Também está errado. Então, resposta certa, letra C. Questão número 17. Qual a propriedade única eletricamente deste circuito? Vamos ver. A corrente elétrica será a mesma sobre todos os resistores, pois eles estão em série? Vamos ver aqui de novo, vamos refazer o circuito para não ficar nenhuma dúvida, hein? Um resistor, 2 resistor, 3 resistor. Vamos aterrar aqui. Circuito série, qual que a gente sabe que acontece? A nossa corrente é igual, tá? Então, ó, letra A. A corrente elétrica será a mesma sobre todos os resistores, pois eles estão em série? Verdade. Não importa se eu mexer qualquer valor aqui de resistência para cima ou para baixo, quando você parar, essa mesma corrente que vai passar por todos. Mas vamos continuar lendo. Alternativa B. A tensão elétrica, considerando os resistores diferentes, será igual para todos os elementos, pois estão ligados em uma só fonte. Se eu tenho RA diferente de RB, eu vou ter a mesma corrente, mas a minha tensão aqui vai ser diferente dessa, tá? Então essa daqui está errada. Letra C. A corrente elétrica sobre os resistores não dependerá dos valores dessa resistência. Depende sim.
A gente sabe que a nossa corrente é I sobre R, R equivalente. Qualquer alteração desses três resistores aqui, altera o valor dessa corrente. Então a questão também está falsa. A letra D diz que a tensão elétrica será igual sobre os resistores, mesmo se os resistores forem diferentes. Também está errado, a gente já viu que resistor diferente, o valor da queda de tensão VA vai ser diferente de VB aqui. Letra E. A resistência equivalente do circuito mudará caso haja mudança na fonte de alimentação. Também está errada. Eu só vou mexer na minha resistência equivalente se eu mexer em RA, RB ou RC, porque como a gente já viu, isso aqui é um circuito série, a resistência equivalente é a soma. Então a questão também está errada. Questão número 18. Considerando o equipamento de medição de corrente elétrico, seria correto afirmar que ele deveria ser ligado. Então vamos refazer aqui o nosso desenho do circuito aqui, corrente contínua, onde nós temos três resistências. Bom, quando a gente vai medir corrente elétrica, a gente tem que lembrar que o amperímetro é ligado em série, tá? Então ele tem que ficar aqui nesse ponto aqui, ó. Ele não pode ser ligado em paralelo, porque a nossa corrente elétrica tem que passar por dentro dele. Então vamos ver, como ele quer medir corrente, vamos ver o que ele nos informa. Letra A, ele tem que ficar em série com o que se deseja medir e sua escala deveria estar em corrente alternada. A gente já viu que não é alternada, porque ele fala que é uma bateria. Bateria é uma fonte de corrente contínua. Então, errado aqui. Letra B, em série com o que se deseja medir e sua escala deveria estar em corrente contínua. Resposta correta aqui, tem que estar em série e escala em CC. Mas vamos continuar lendo as outras opções. Letra C, em paralelo, não importa a escala, então falou que está em paralelo, já desconsidera. Letra D também diz que em paralelo pode desconsiderar, e a letra E também está em paralelo, não precisa nem ler o resto, tá bom? Questão número 19. Considerando o seguinte contexto. Havia numa casa um chuveiro de 5.500 watts ligado a 110 volts. Então, vamos marcar aqui, ó, 5.500 watts ligados em 110 volts. Com o tempo médio de utilização pelos seus integrantes de 1 hora. Gastava-se uma grande quantidade de dinheiro no fim do mês. Cansado de gastar esse dinheiro, um dos integrantes mudou o sistema para 220 volts e comprou um outro chuveiro de 5.500 watts. Sabendo que os integrantes desta casa continuam a utilizar, na média, esse novo chuveiro por 1 hora, responda, desconsiderando os custos da nova instalação elétrica, ao que aconteceu. Então é o seguinte, ó, eles tinham um chuveiro de 5.500 watts, ligado em 110, e mudaram para ele para 220, uma outra máquina com a mesma potência. A gente sabe que potência é igual a tensão vezes corrente. Se a gente manteve a mesma potência e mudou a nossa tensão, o que houve aqui foi um decréscimo de corrente. Porém, o seu consumo, ele continua o mesmo. O consumo que você tem que pagar para a sua companhia de energia, ele é dado na potência do equipamento. Não importa se esse chuveiro ele está ligado em 110, 220, 380. Se a potência dele é de 5.000 watts, ele vai gastar a mesma quantidade de energia independente da sua tensão. Então, nesse caso, não houve alteração nenhuma no custo de operação desse chuveiro pelo tempo de 1 hora aqui. Então, vamos ver o que ele fala. Alternativa A. O gasto de energia diminuiu. Não diminuiu, não. Está errado isso aqui. Letra B. O gasto aumentou? Também não aumentou. Tá? Pode ser qualquer nível de tensão. Se a sua potência mesmo não vai mudar. Letra C. O gasto diminuiu, pois a corrente elétrica diminuiu. Não pode ser que diminuiu corrente, só que a sua potência é a mesma. Letra D. O gasto de energia aumentou, mas a sensação térmica do banho também aumentou. Não altera também nada, tá? Letra E. O gasto de energia se manteve teoricamente o mesmo e não houve economia de energia elétrica. Está aqui. Essa é a resposta certa. Então, quando alguém te pergunta se o que gasta mais é 110 ou 220, não importa. O que gasta mais são equipamentos de maior potência em watts. Não importa qual a tensão que você vai ligar. Questão número 20. Qual a corrente elétrica em um secador de cabelo ligado na potência máxima de 1.800 watts, sabendo que a tensão da rede é 220?
Então a gente sabe que a lei da potência é potência igual a V vezes I. Ou seja, potência igual a tensão vezes corrente. Ele quer saber qual que é a corrente elétrica. Então vamos isolar esse I, o P está para lá, esse V passa para baixo dividindo. Então P por V. Então a nossa corrente elétrica será, qual que é a potência? 1.800 watts. 1.800 watts dividido por 220. Vamos agora fazer uma conta aqui de dividir. 1.800 dividido por 220. Pode cortar esse zero com esse zero aqui. Aqui nós temos 180. 180 por 22 dá praticamente 8 aqui. Vamos ver se dá 8. 2 vezes 8, 16. Para 20 aqui, 4. 2 vezes 8, 16. Com 2, 18. Para 18, nada. A gente coloca um vírgula aqui. Uma vírgula e coloca o zero aqui. Ó. Então aqui dá aproximadamente 8,1, 8,2, tá? De corrente. Vamos ver o que ele tem na resposta. Entre 8 e 8,5. Letra A aqui já está considerando esse erro. Por isso que, como é uma conta que não daria um valor muito exato, ele já considera aqui um intervalo. Então, resposta correta, a letra A. Como bônus do vídeo, iremos também efetuar a resolução das questões de matemática e de informática. Então, questão 31 ligado à matemática. A figura a seguir mostra um rio, uma usina U, uma fábrica F e um cabo que leva energia elétrica de U a F. Então, ó, nós temos aqui um rio, tá? Nós temos aqui uma fábrica, representada pela letra F, e a nossa usina, aqui na letra U. Ele quer saber o seguinte, a largura do rio é de 3 km, está aqui escrito, F fica 10 km rio abaixo de U. Então, F está aqui, ó. Então essa distância daqui para cá, ó, é de 10 km, que ele também informou aqui. Mas na margem oposta, por isso que F está do lado de cá. O cabo com extensão menor, um cabo com extensão menor que 13 km, foi instalado parte em terra e parte em água, a um valor de 800 mil dólares. Então é o seguinte, foi instalado um cabo entre a fábrica e a usina, um trecho dele sobre a água e um trecho dele sobre a terra, a um custo de 800 mil dólares. Sabendo que a instalação do cabo custa 50 mil dólares por quilômetro na terra e 100 mil dólares por quilômetro na água, qual é o comprimento do cabo? Então é o seguinte, custou 800 mil dólares e a gente sabe que custa 50 mil para cada quilômetro na terra e 100 mil para cada quilômetro na água. Bom, o jeito mais fácil da gente tentar sair já é pelo triângulo pitagórico, porque aqui já são 3. Ó. Triângulo pitagórico é um triângulo que você não precisa fazer muita conta, porque aqui vale 3, aqui vale 4 e aqui vale 5. Então é 3, 4 e 5. Então, por exemplo, se eu fosse usar a fórmula de hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados do cateto, seria A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então esses dois números aqui ao quadrado, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16. 16 mais 9, 25. Raiz de 25 é 5. Então repara que quando é 3, 4 e 5, fica fácil para a gente encontrar e não precisa fazer conta. Então, ó, se eu tenho aqui, desta margem para cá, tenho 3, reparem bem, eu posso fazer aqui um triângulo que esse lado mede 4, e como nós já vimos aqui, obrigatoriamente esse lado tem que medir 5. Então pensem comigo, se esse trecho aqui, até o meu ponto vale 10, certo? E eu já sei que aqui vale 4, então automaticamente aqui vale 4, aqui vale 6. Então eu posso colocar que aqui vale 6 km também. Então aqui deram 6 km e aqui deram 5 km. Vamos ver se bate a conta. Eu tenho 5 km na água, isso aqui é água, lembra bem, isso aqui é a margem do rio, ó. Eu tenho 5 km na água, onde cada quilômetro vale 100 mil. Então aqui já deu 500 mil. Aí eu tenho mais 6 km na terra, onde cada quilômetro vale 50. 6 vezes 5, 30. Então aqui já me custou 300. Opa! 300 mais 500 dá 800. Pronto. Encontramos 800 mil, que foi o custo da obra que ele citou aqui, ó. Então,
esse cabo tinha 5 km na água e 6 km na terra. Então ele media 11 km. Resposta correta, a letra C. Questão número 32. Suponha uma calculadora que só opera com números inteiros e com números decimais. Além disso, a calculadora tem um defeito. Vou marcar aqui, ó. A tecla de divisão não funciona, então a gente não consegue dividir. Pretende-se dividir um número por 125. Assinale a alternativa que possui o valor pelo qual se deve multiplicar o número para que o resultado da divisão apareça no visor. Então ele diz que a tecla com o botão de dividir da calculadora está quebrado. Então eu não posso usar isso aqui, só que eu quero dividir. Ao invés disso, então, eu vou usar a tecla de multiplicação. Eu tenho que multiplicar por um número para efetuar uma divisão. Como é que isso opera? Vamos ver aqui, ó. Quando a gente divide algum número por 2, isso aqui dá 5. É a mesma coisa que a gente multiplicar este número por 1 sobre 2. 1 sobre 2 é meio. Tá? Então vamos seguir. Se eu dividir um número, por exemplo, por 5, 10 dividido por 5 dá 2. Da mesma forma que eu fiz acima, é como se eu tivesse multiplicado por 1 sobre 5. Então, como eu quero dividir esse número por 125, eu já mostrei para vocês que é a mesma coisa da gente multiplicar por 1 sobre 125. Só que não tem 1 sobre 125 aqui na resposta, certo? Por quê? Porque ele quer esse número em decimal. Então vamos fazer uma continha de dividir. 1 dividido por 125. Bom, 1 dividido por 125 a gente já vê que não dá, que é menor. Então vamos colocar um zero aqui para aqui. Aqui dá quantas vezes? Zero. Coloca um zero aqui, também não deu ainda, coloca outro zero aqui, agora deu. Quanto que é 1000 dividido por 125? 125, 125, 250. 250, 250, 500. Então aqui vai dar 8 vezes. 5 vezes 8, 40, para 40, nada. 2 vezes 8, 16. 16 com 4, 20. Para 20, nada. 1 vezes 1, 1 vezes 8, 8. Com 2, 10. Para 10, nada. Então aqui, ó, a resposta correta, 0,08. Ou a alternativa A. Resposta correta, letra A. Questão número 33. O engenheiro calculou que serão necessários 50 trabalhadores para fazer um aterro em 90 dias, mas a construtora informou que o aterro deverá ficar pronto em 15 dias. Dado esse contexto, quantos trabalhadores o engenheiro deverá empregar para cumprir o prazo? Pessoal, essa é uma questão que envolve regra de 3. Regra de 3 é um assunto bem comum em concurso público de nível de segundo grau. E é uma questão um pouco complicada porque muita gente tem dificuldade em montar ela e, no caso, identificar, por exemplo, se ela vai ser inversamente proporcional ou não. Mas a gente vai aqui realizar de uma forma que, se vocês aprenderem este método, vocês matam todos os outros tipos. Pode ser simples, compostas, inversamente ou não. Tá? É um jeito padrão que você consegue resolver todas as questões ligadas à regra de 3. Como é que a gente faz isso? A gente vai lendo e a gente vai escrevendo alguns valores. Então vamos ver aqui com calma. Ó. O engenheiro calculou que serão necessários 50 trabalhadores. Então vamos colocar aqui, ó, trabalhadores, número 50, para fazer um aterro. Então vamos fazer aqui, ó, 50 trabalhadores fazendo um aterro em 90 dias. Então, dias 90. Então, ó, 50 trabalhadores farão um aterro em 90 dias. Aí, ó, mas a consultora. Chegou num ponto aqui que ele começa a mudar a história, você já começa a escrever na linha de baixo. Ó, mas a construtora informou que o aterro, então ela manteve um aterro, deverá ficar pronto em 15 dias. Você pega esse 15 aqui e escreve na sua coluna de dias aqui, ó. Então, repara bem, quem que faltou? Aqui, somente os trabalhadores. Dado esse contexto, quantos trabalhadores? Aqui, ó, o que faltou é o que ele quer saber. Quantos trabalhadores o engenheiro deverá empregar para cumprir um prazo? Do modo normal, algumas pessoas ensinam que você tem que identificar se ela é inversamente proporcional ou não. A gente vai só fazer aqui uma análise que não precisa.
Qual que é a análise? Você sempre tem que ler o texto e você tem que entender qual será a obra, qual será o motivo disso. Se vai ser transporte, se vai ser prédio, ponte, alguma coisa estará sendo efetuada. Nesse caso, a gente viu que o que estará sendo efetuado é o quê? Um aterro. Então, no aterro, é o nosso X da questão. Então, ó, repara bem, no aterro aqui, vou até sublinhar o A aqui, ó, porque ele vai ser o nosso ponto de inversão. Nesse caso, ele é de 1 para 1, não muda, mas com essa técnica usa para todos, tá? Então, a gente pega uma linha aqui agora, ó, vem para cá, chegou no aterro, que a gente viu que é o nosso ponto aqui, a gente vem para baixo e depois a gente sobe de novo. Da mesma forma, esta linha vem para cá. Então, pessoal, a gente montou a nossa regra de 3, identificou qual que é o objeto do texto, que nesse caso era o aterro, e a gente inverteu tudo que passava pelo aterro. Então agora, o que a gente faz? A gente multiplica tudo que está na linha. 50, ó, vezes 1, vezes 90. Isso aqui igual a x vezes 1, vezes 15. Simplesmente seguir o caminho da linha. 50 vezes 1 vezes 90, 5 vezes 9 é 45, vai dar 4.500. É igual a x vezes 1 é 1, 1x, vezes 15, 15x. Aqui a gente sabe que passa para lá dividindo, 15 é igual a 4.500, desculpa, aqui é x. X igual a 4.500 dividido por 15. Vamos efetuar essa conta aqui para não ficar dúvida. 4.500 dividido por 15. Quem souber fazer já de cabeça pode fazer, tá? 45 por 15 é 3. 3 vezes 5, 15 para 15, nada. 3 vezes 1, 3, com 4. Com 4 para 4, nada. Abaixa o zero aqui. Então, resposta correta, 300. Letra E. Esta fórmula aqui, pessoal, vocês conseguem resolver qualquer regra de 3 simples ou composta, tá? Questão 34. Dois sócios, João e Jorge, devem repartir entre si a quantia de R$ 1.800. Quanto cabe a cada um se João teve um capital de 6.000 empregado durante 8 meses e Jorge outro tanto durante 10 meses, respectivamente? Então, pessoal, eles vão dividir esse valor, mas eles querem dividir de acordo com o dinheiro que ficou empregado de cada um. Então, ó, vamos ver aqui, ó, o João e o Jorge. O João aplicou 6.000 durante 8 meses. E o Jorge aplicou 6.000 durante 10 meses. Eles vão dividir R$ 1.800 para os dois, mas em partes proporcionais. Então, automaticamente, o Jorge tem que pegar mais que o João, porque o Jorge deixou esse dinheiro por um tempo maior. Como ele está dizendo aqui, respectivamente, ó, então aqui nesse primeiro sempre será o João e aqui sempre será o Jorge. Bom, o Jorge não pode receber menos. Então, ó, nesse caso aqui, ó, já está eliminada. Igual também está eliminado, porque tem que pegar mais. E também a menos está eliminado. Repara bem que a gente nem vai precisar, no caso, fazer conta, apenas interpretar. Se o João deixou 6.000, os dois deixaram 6.000, mais 8 e 10 meses, também não é certo, não tem conta aqui, que o Jorge pega o dobro. Se o Jorge tivesse deixado por 16 meses, que é o mesmo valor, aí sim até poderia ser. Então, também não pode ser o dobro da letra D. Restou apenas a letra A. Repara bem, essa é uma questão que se você fosse, no caso, fazer conta, você iria sofrer um pouquinho, porque você vai ter que encontrar qual que é o peso aqui de cada um. Mas só lendo a questão, você já conseguiu eliminar 4 alternativas, sobrou somente a letra A. Resposta correta, letra A. Questão número 35. O valor positivo de m, para o qual a equação x² mais m-1 multiplicando x mais 1 é igual a 0, tem como soluções duas raízes reais é igual a. Então aqui nós temos uma questão sobre equações de segundo grau. Basicamente, as nossas equações de segundo grau são dadas destas formas. Nós temos a vezes x² mais b vezes x
mais C é igual a zero. E geralmente a gente resolve ela por Bhaskara. Então, esse aqui é o nosso termo A, o termo B e o termo C. Então, temos algumas propriedades que a gente tem sempre que lembrar. Quando o nosso termo B é igual a zero, a gente sabe que a gente vai ter duas raízes simétricas. Por exemplo, 3 e menos 3. Tá? Então, vai ter uma positiva e uma negativa de igual valor. Se o nosso C vale zero, a gente tem uma outra situação, onde temos uma raiz nula. Uma, tá? Não são as duas, não. Então, nós temos uma raiz nula. Aí, nós temos outra condição. Se o B é igual a zero e o C é igual a zero, nós temos uma terceira condição. Nós só temos uma raiz, tá? Então, ó, só temos uma raiz. Então, aqui só uma raiz igual a zero. Só uma raiz igual a zero. Tá? Então, isso aqui são alguns conceitos básicos aí. E aí, quando a gente resolve por Bhaskara, a gente tem o nosso delta. Se o nosso delta for menor que o zero, isso aqui a gente sabe que não tem raízes reais. Sem raízes reais. Tá? E se o nosso delta for maior que zero, a gente sabe que nós temos duas raízes reais distintas. Isso aqui é matemática, mas é bom estar sempre lembrando, tá? E nós temos um terceiro caso, que é quando o nosso delta é igual a zero. Se o nosso delta é igual a zero, nós temos duas raízes iguais. Opa, é aqui que a gente quer. Por exemplo, nós temos 3 e 3. Nós temos menos 2 e menos 2. Então, ó, olha o que ele quer. Ele quer que a gente substitua aqui o valor de m para que eu tenha duas raízes reais. Duas raízes reais iguais. Então tá, a gente já viu que para ter duas raízes iguais, o nosso delta tem que dar igual a zero, tá? Quem que é o nosso delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, isso daqui tem que dar igual a zero, certo? Então, vamos fazer, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c é igual a zero. Quem que é o nosso b? O b é o cara que está acompanhando o x aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Então, m menos 1 ao quadrado menos 4. Quanto vale a nossa letra A? O nosso A aqui, ó, vale 1. Só tem um A. Quanto vale o C? 1 também. É igual a zero. Então, m menos 1 ao quadrado é igual a 4. Bom, como eu tenho quadrado aqui e uma das formas mais fáceis de sair seria o quê? Quadrado do primeiro, enfim, aí vai. Mas aqui é mais fácil fazer o seguinte, ó, tira a raiz dos dois lados. Raiz aqui corta, fica m menos 1, raiz quadrada de 4, 2. M igual a 3. Então, se a gente substituir o m por 3, a gente vai achar um delta igual a zero. Quando a gente encontrar o nosso delta, a gente vai ver que ele vai dar raízes iguais. Então, resposta correta, letra D, 3. Questão número 36. Dois navios de cruzeiro saem do Porto de Santos, o primeiro de 14 em 14 dias e o segundo de 24 em 24 dias. Se os dois navios saírem do porto no mesmo dia, o tempo para tornarem a sair novamente no mesmo dia é... Pessoal, essa daqui é uma outra questão muito comum também, que ela cobra o chamado mínimo múltiplo comum. Geralmente, quando você lê que duas coisas ocorrem em tempos diferentes, e ele quer saber quando isso ocorrerá junto, é porque você vai trabalhar com mínimo múltiplo comum. Como é que a gente faz? A gente pega o nosso primeiro navio, é de 14 em 14 dias, e o segundo é de 24. E a gente começa a dividir por 2. Aqui dá por 7, aqui dá 12. E vamos, como tem o 12 ainda, eu consigo dividir por 2. 7, 6. Ainda posso dividir por 2, sempre números inteiros. 3. Não consigo dividir por 2, vou para o próximo que é o 3. 7 não dá, repito, aqui dá 1. Agora eu posso dividir por 7. 1.
E aqui manteve. E agora a gente vem multiplicando aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 é 8, 3 vezes 8, 24, e 24 vezes 7, 7 vezes 4, 28, 2 vezes 7, 14, 15, 16. Depois de 168 dias, esses dois trens sairão no mesmo dia. Resposta correta, letra B. Questão número 37. A expressão meio que multiplica 4 vezes meio mais 3 quartos, 3 quartos menos 7 meios mais 6 quartos é igual a. Pessoal, isso aqui é uma questão teoricamente simples, onde a gente tem que iniciar aqui respeitando algumas regras aí da matemática básica. Então, primeiro vamos iniciar aqui nessa parte interna, somando essas duas frações. Para somar a fração, a gente tem que lembrar que tem que dar com os mesmos denominadores. Então, tem algumas formas, a gente pode tirar mínimas, enfim. Eu acho mais fácil multiplicar esse termo aqui por 2, em cima e embaixo, tá? Que é a mesma coisa. Então, ele vai ficar 4 vezes meio. Então, o que a gente faz? Multiplica por 2, meio é igual a exatamente 2 quartos. Por que eu faço isso? Porque agora eu fiquei com o mesmo denominador, tá? Da mesma forma ali, ó, eu posso multiplicar aqui por 2 também. 14 quartos mais 6 quartos. Que seria o mesmo se a gente estivesse tirando o mínimo. Quanto que é agora soma de fração? Como já estão com o mesmo denominador, a gente soma os numeradores. Então é 4 vezes 3 mais 2, 5 quartos, menos 14 mais 16, 20 quartos. Beleza. Agora eu tenho o 4 que está multiplicando os 5 quartos. A gente multiplica os numeradores. 5 vezes 4, 20, dividido por 4, menos, vou até tirar aqui do parênteses, 20 quartos. 20 menos 20, isso aqui dá zero. Então, toda esta conta aqui, ó, deu zero. Ficou meio mais zero. Meio mais zero a gente conhece como meio. Resposta correta, letra A. Um erro bem comum aqui, no caso fazer a soma fora de ordem, enfim, cuidado, tá? Primeiro faz o que está dentro dos parênteses, depois respeita multiplicações, tá? Então, resposta correta, letra A, meio. Questão número 38. Numa sala de aula, há 20 moças e 60 rapazes. O percentual de rapazes em relação ao total é de... Então, nós temos 20 moças e temos 60 rapazes. O total disso aqui são igual a 80 pessoas. Ele quer saber qual que é o percentual de rapazes. É simples, você divide sempre o que você quer saber pelo total. 60 dividido por 8. Dá para fazer um corte aqui. Então, aqui não dá, vai 0 na chave, ganho aqui um 6. 60 dividido por 8 dá bem perto de 7. 7 vezes 8, 56 para 64. Abaixa mais um 0 aqui. 5 vezes 8, 40 para 40 nada. 0,75 é igual a 75%. Resposta correta, letra C. Questão número 39. Um capital de R$ 3.400 é aplicado a juros simples, com taxa de 6% ao ano. O montante após 3 meses é. Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho 6% ao ano. Isso aqui dá quanto? 0,5% ao mês, certo? 0,5% ao mês, temos 12 meses, dá 6% ao ano. E aí ele fala que ele colocou a juros simples. Juros simples é aquele juro que não é composto, você simplesmente multiplica ele já na base aqui. Então nós temos que esse montante foi aplicado em 3 meses. Então tivemos 3 meses de 0,5%, ou seja, ele vai render 1,5%. Então, o que ele quer saber? O montante após 3 meses é. Então, ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar R$ 3.400, tá? E vamos multiplicar por 15 aqui, ó. É 15%, mas depois a gente anda, desculpa, é 1,5%, mas depois a gente anda com a vírgula para lá. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20, sobra 2. 3 vezes 5, 15, 17. Mais 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 3, 3. 0, 0, 0, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5. Então, ó, como a gente tem que andar com a vírgula aqui, ó, a gente sabe que de 3.400, isso aqui vai dar 3 casas para cá, R$51. Tá? Então, R$3.400 a 1,5%. Por que eu andei
3 casas, porque eu tenho uma casa aqui dessa vírgula e duas dessas. Então, deu 3 casas para cá. Então, de 3.400, subiu mais R$51. Então, foi para 3.451. Questãozinha simples aí, de juros simples. Tem que ficar atento só um pouquinho com as contas de multiplicação aí. R$3.451, resposta à letra D. Questão número 40. Um avião sai de uma cidade A às 7h15. Às 9h20 chega a uma cidade B, onde faz escala para o desembarque e embarque de passageiros. O tempo da escala é de 1h12. Em seguida, parte para uma cidade C, onde chega às 13h45. O tempo da viagem em minutos foi de... Bom, como ele não está pedindo o tempo de voo, fica um pouco mais fácil. Se fosse o tempo de voo, a gente ia ter que somar só o tempo que ele estava em voo e tirar a escala. Como ele quer saber o tempo de viagem, é fácil. Nós sabemos que ele saiu 7h15 e ele chegou às 13h45. Então vamos só aqui fazer uma conta. 7h15. Então, ó, 8h15, 1 hora, 9h15, 2 horas, 10h15, 11h15, meio-dia e 15, 1h15. 1h15 para 1h45 são mais 30 minutos. Então demorou 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas e 30 minutos. Tá? 6 horas e 30 minutos, ó, não temos resposta aqui em horas. Então vamos fazer em minutos. Cada hora tem 60 minutos. 6 horas, 6 vezes 6, 36, é 360 mais 30 minutos, que vai dar 390 minutos. Resposta correta, a letra B, 390 minutos. Questões agora de informática. No Windows, há muitas formas para selecionar vários arquivos e pastas simultaneamente, para depois mover, copiar, etc. Assinale a alternativa incorreta, ou seja, aquela que descreve um método que não funcionará para selecionar vários arquivos e pastas. Deixa eu mudar aqui para marcar texto. Então, ó, como que a gente seleciona bastante arquivo de uma vez só no Windows? Tá? É isso que ele quer saber, ó, arquivos simultaneamente. Letra A, vamos ver se ela é correta. Para selecionar um grupo de arquivos ou pastas consecutivos, clique no primeiro item, mantém Shift pressionado e clique no último. Essa aqui é correta. Se você clica aqui, depois você clica aqui com o seu Shift apertado, ele vai marcar todo mundo aqui do meio do caminho, tá? Letra B. Para selecionar todos os arquivos e pastas, utilize a tecla de atalho Ctrl A. Também é verdade. Se você está dentro de uma pasta e aperta Ctrl A, ele marca todo mundo que está lá dentro. Letra C. Para selecionar um grupo consecutivo, marca bem isso aqui, de arquivos ou pastas, sem usar o teclado, arraste o ponteiro do mouse para criar a seleção em torno da área externa de todos os itens que deseja incluir. Corretamente, você tem bastante nome lá, você clica aqui com o mouse fora e arrasta para dentro, ele vai marcar todo mundo que estiver dentro dessa seleção. Então, resposta C também está correta. Letra D. Para selecionar todos os arquivos e pastas, clique em organizar na barra de ferramentas e em seguida selecionar tudo. Isso também é válido, tá? Mesmo sendo um pouco mais lento, que você tem que ir lá na guia, na guia organizar, isso aqui é válido. Só aí um atento aí, cuidado com todas as questões que envolvem normas e principalmente informática, porque isso aqui muda muito com o tempo, tá? De uma versão para outra. Letra E. Para selecionar arquivos e pastas não consecutivos, mantenha a tecla Alt pressionada e clique em cada um dos itens. Essa aqui está errada. Então, esta questão aqui está errada porque quando você quer selecionar bastante arquivo que não esteja dentro de um intervalo, você aperta Ctrl. Por exemplo, se eu aperto Ctrl em uns arquivos, eu posso pegar esse arquivo e não pegar os outros. Então, a tecla correta é Ctrl. Tá? Então, resposta certa, letra B. Questão número 42. Considerando a planilha abaixo digitada no BR Office Calc 3.1, na qual a célula B2 possui como conteúdo a fórmula. Então, temos uma célula com esta fórmula aqui. O usuário copiou a célula B2, que é a que contém este conteúdo, e colou na célula D4. Deixa eu só marcar aqui quais são as células. Então, ó, ela estava na B2. Então, ó, mesmo esta fórmula sendo grande, tudo isso aqui estava dentro da B2, tá? E agora ele copiou na D4, que é aqui, ó. Então, ele quer saber qual é o conteúdo da fórmula que irá aparecer aqui no D4. É um erro a gente achar que vai vir exatamente igual, não vem.
porque ele vai alocar de acordo com o seu destino. Então, ó, deixa eu até puxar uma linha aqui para escrever o que ele vai pôr. O que está travado ele mantém. Então, ó, isso aqui está travado, então o A e o 1 ele vai manter. Aí ele está multiplicando por B1. B1 é a célula logo acima da origem. B1 está aqui, ó. Coluna B, linha 1. Então, ele vai substituir pelo elemento que está acima do destino, que é o D3. Ó, coluna D, linha 3. Então, vai multiplicando o D3. Aí, menos o 10, ele vai manter porque é número, mais C1. Ele estava somando C1, que é essa célula aqui, ó. Que é a célula acima e depois aqui. Então, é a nossa E3. Então, ele vai somar com E3 e vai multiplicar por... Ele travou somente o A. Então, eu vou travar o A. E o 2, ela era a linha que estava no mesmo nível da célula colada. Como ela foi para 4, então vira A4. Então, ó, vamos ver... Essa aqui é a nossa resposta. Vamos ver qual que é a resposta que a gente encontra ali. Então, ó, como aqui tem, por exemplo, C, aqui já pode tirar. Como aqui também falou S3, ó, isso aqui a gente já viu que a gente não precisa nem olhar. Sobrou somente duas. Então, ó, D3 está igual, 10, o que muda é o final, A4. Resposta correta, aí, ó, é a letra B. Questão número 43. Uma pessoa precisou vender alguns aparelhos eletrônicos e registrou as operações realizadas em uma planilha no Excel 2003. Para cada item que vendeu, registrou o nome do produto, quanto pagou por ele e quanto conseguiu em sua venda, conforme mostrado abaixo. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Deixa eu até pegar aqui o marca-texto de novo. Então, ó, ele marcou o nome do produto, o valor que ele comprou e o valor que ele vendeu. Quais devem ser as fórmulas, isso que ele quer saber, quais devem ser as fórmulas das células B8, B9 e B10? Então, ele quer saber o que tem dentro de B8, B9 e B10 para mostrarem respectivamente. Vamos ver o valor total das vendas, o valor perdido e a porcentagem perdida em relação ao capital investido. Então, vamos pegar aqui, ó. Se eu quero, então, ele quer saber qual que é o B8. O B8 é o valor da venda. Automaticamente, no B8, ele tem que pegar a linha aqui, ó, a nossa coluna C, e tem que somar todo mundo aqui, ó. Esse daqui, então, será o B8. Ele vai ter que somar. Então, vamos ver que vai ser uma soma de C2 até C5. Então, ó, somatório já não existe mais, tá? Então, somatório C2, C5, somatório C2, C5. Até agora, 4 tiveram. Um já foi eliminado. E aí, vamos ver o que ele pegou na perda. Como ele quer saber a perda, ele precisa fazer o seguinte. Ele precisa saber por quanto ele vendeu e por quanto ele comprou. Tá aqui já, ó. Então, essa perda aqui, ó, vai ser... Deixa eu mudar aqui minha caneta. Então, a perda vai ser a venda menos a compra. Por exemplo, se ele vendeu por 4.000, vamos por número redondo, e ele comprou por 6, tá? A sua perda vai ser de R$2.000. Então, vai ser... O que vai ser aqui, ó? Vai ser B7, que vai ser... Na verdade, vai ser a compra menos a venda. Se ele pegar 6.000 menos 4.000, 2.000 é o tanto que ele perdeu. Então, B7 menos B8. Voltando aqui, ó, quais as que ainda sobraram? É igual B7 menos B8. Essa aqui cumpriu, cumpriu, cumpriu. As três aqui cumpriram. Aí falta outro. Falta também a porcentagem perdida. A porcentagem perdida, ele quer saber quanto que é 30... ele quer saber em porcentagem qual foi o seu prejuízo. O seu prejuízo, então, ele vai ter que pegar esta perda e dividir pelo valor da compra. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que dividir... Esta célula aqui vai ter B10, desculpa, B9, vai ser a de cima, dividido por B7. Se eu pegar esse valor e dividir por esse, eu vou ter 33% aqui. Então, é B9 dividido por B7. Voltando aqui minha caneta marca-texto, essa aqui é B9, B7, e aplicar o estilo porcentagem, exatamente.
Então você tem que fazer essa divisão e pedir para o Excel, você aplica o comando de porcentagem. Questão número 44. A tabela abaixo é um recorte de uma parte da tabela de tarifas de energia elétrica para consumidores residenciais de classe B1, residencial baixa renda adimplente, mostrando o custo da tarifa em reais por kWh, com duas faixas de consumo. Esse texto é sobre esta tabela aqui, ó. Repara que de acordo com o seu consumo, você tem um valor do kWh. Considerando que a coluna tarifa da planilha abaixo, agora está falando dessa de cá, tá? Então, ó, coluna tarifa, essa daqui. Considerando que a coluna tarifa digitada no Excel deve ser preenchida com a tarifa adequada conforme o consumo do cliente, qual das alternativas apresenta a fórmula correta para a célula D20? Então, repara bem, ele quer saber qual a fórmula que a gente tem que escrever aqui, ó, para que apareça o valor correto de acordo com o consumo. Então, ó, se eu consumir até 30, tem que aparecer 0,09481. Se eu consumir acima de 30, de 31,80, tem que aparecer 0,23. Então, essa aqui é uma chamada condição C. Então, vamos ver como é que funciona isso aí. Eu preciso fazer o seguinte, ó. Eu preciso saber qual que é a... Ó, repara bem que todas elas começam com C. Então, todas elas começam certo. Eu preciso criar esta condição para que o Excel altere isso aqui automaticamente de um valor para o outro, de acordo com o valor digitado aqui. Então, eu vou pôr o seguinte, ó. Se a célula C20, tá? Então, ó, se C20, todo mundo certo. Tá? Até aqui todo mundo certo. Se C20 for menor ou igual a 30, ó, consumo até 30, então 30 vale. Se ele for menor ou igual a 30, ele tem que escrever 0,0941. Então, ó, se ele for menor ou igual a 30, então, que a gente chama, ponto e vírgula, 0,09481. Essas duas estão certas. Por que isso aqui não está certo? Porque menor que 30, ele não vai considerar 30, tá? Maior que 30 também está errado. Então, se ele for menor que 30, ele vai escrever isso aqui. Aí, depois vem um ponto e vírgula, se não, ele escreve isso aqui. 0,23, tá aqui, ó, 0,23. Você não precisa fazer isso aqui não, tá? Você só faz uma condição. Se ela não for cumprir, depois do ponto e vírgula, você já coloca qual a outra condição. Então, resposta C aí, para quem gosta de Excel. Isso aqui é até um assunto bem usado em Excel, tá? Resposta, letra D. Questão 45. No Microsoft PowerPoint 2003, é velho, mas porque é a banca de 2009, tá? Um slide mestre. Para que serve um slide mestre no seu PowerPoint? É um slide que traz todos os dados, todas as informações da sua apresentação. Então, você tem lá, já vou direto nela aqui, ó. Ele já tem todas as informações, ó. Design, o estilo que você usou, as fontes, tá? Design do plano de fundo, esquema de cor, tudo sai ali. Então, é para isso que serve o slide mestre. Então, todas as outras aqui estão erradas. Editar o folhado, o folheto, determinar uma estrutura rígida, também está errado. Informar o Windows, totalmente errado. Compactar macros. Então, isso aqui mesmo. Slide mestre no PowerPoint serve para você identificar, para você informar todas as suas configurações e estilos aí que você usou na sua apresentação. Questão número 46. Assinale a opção correta em relação às assertativas abaixo, considerando o Microsoft Access 2003. É incrível, mas o cara ainda pede Access, tá? Se eu pudesse dar para vocês um conselho, se você não usa isso aqui, nem perde tempo. Você vai ter que estudar muito para uma questão ou outra. Hoje em dia, acho que nem cobra mais. Então, ele quer saber o que está correto, tá? Então, vamos ver. Uma chave primária é um campo, um conjunto de campos que diferencia cada registro dos outros. Eu não vou nem entrar aqui no mérito. Isso aqui é uma questão um pouco mais detalhada de um software que pouca gente usa, tá? Então não vou explicar o que está certo, somente o que está errado. Então essa aqui está correta, tá? Número 2. Quando duas tabelas são relacionadas, a chave primária da tabela pai torna-se uma chave externa da filha. Também está correta. Em uma relação um para muitos, um registro em uma tabela está relacionado a vários registros em uma segunda tabela, mas os registros dessa segunda não estão relacionados apenas para um na primeira tabela. Resposta correta também. A número 4 diz, em uma relação muitos para muitos, várias tabelas estão associadas a outras tabelas.
sendo que os índices devem apontar simultaneamente. Essa aqui está errada. Nesse caso aqui de 1 para 1, a gente tem uma outra configuração. É vários registros, tá? Em uma tabela e para vários registros de outras tabelas. Então, só está correta 1, 2 e 3 aqui, ó. Estão corretas apenas 1, 2 e 3, não temos elas, mas temos aqui. Apenas a 5 está incorreta. 4, né? Apenas a 5 está incorreta, então. O A1, 2, 3 correta ou a 5 incorreta. Como eu disse, questão de Axis, conselho meu, nem perde muito tempo, tá? Questão número 47. Assinale a alternativa correta em relação às assertativas abaixo, considerando o Word 2003. O Word também é antigo, mas como a prova é antiga, tranquilo. Vamos ver aqui. O Word não permite que novas palavras sejam acrescentadas ao seu dicionário, pois isto permitiria a entrada de vírus. Totalmente errado. Quando você digita uma palavra que não conhece, ele marca como errado, você clica com o botão direito e você pode adicionar. Então, essa daqui está errada, tá? Número 2. O autotexto é útil para preencher um documento com palavras simbólicas com o objetivo de verificar a diagramação da página. O autotexto para preencher palavras simbólicas está errado. Autotexto é para outras palavras, mas não simbólicas. Então, também está errado. Vou fazer um. Esse está errado, esse está errado. Número 3. A função autoajuste do menu formatar permite que as linhas viúvas órfãos sejam controladas automaticamente. Não, linhas viúvas órfãos são aquelas linhas que ficam sozinhas no início ou no final da página, mas elas não são controladas pelo autoajuste. Errado também. Número 4. As formatações de sobrescrito e de subscrito são usadas para geração de páginas HTML. Meu Deus, totalmente errado. Sobrescrito e subscrito, quando você formata a fonte, é, por exemplo, quando você quiser colocar assim, S3, ele fica menorzinho embaixo ou acima aqui, tá? Então, todas elas estão erradas. Tem essa alternativa, todas as assertativas estão incorretas. Dá até medo quando a gente encontra 4 ou 5 incorretas, mas pode acontecer, ó. Então, resposta certa, letra D. Número 48. No Microsoft Word 2003, a opção classificar no menu tabela serve para classificar o tipo de tabela, o que irá incluir automaticamente uma referência cruzada à sua legenda. Não, isso aqui não está errado, isso aqui não existe não. Serve para classificar o estilo da tabela entre as opções normal, profissional ou sutil. Também está errado isso aqui. Só lembrando, para que serve o classificar tabela, tá? C. Classificar texto, números ou datas em ordem crescente ou decrescente. Exato. Você pode, por exemplo, digitar um monte de nomes e ele põe para você na ordem que você quiser. Então essa daqui está correta. Vamos vendo a outra. Classificar uniformemente linhas de colunas ajustando o conteúdo. Não, não é esse comando que faz isso. Letra E. Classificar os rótulos dos eixos X e Y da tabela visando exportá-la para o Excel. Totalmente errado também. Resposta correta, letra C. Questão número 49. Considerando a imagem a seguir, recortada do BR Office 3.1 Writer, o que acontecerá quando o usuário soltar o balão do mouse? Repare, isso aqui é bem parecido com o Word. Quando você clica neste símbolo e arrasta aqui, ó, o que aconteceu? Fez 3×3. Ele vai criar uma tabela 3×3. O que é isso? 3 linhas, 3 colunas. Exatamente o símbolo ali, ó. Vou fazer uma tabela assim, 3 linhas e 3 colunas. Então vamos ver. O que acontece? Cria uma tabela de 3 linhas e 3... Desculpa, uma tabela de 3 linhas e 3 colunas será incluída no documento. Está aqui já, ó. Mas vamos ler as outras. Um novo banco de dados com 3 linhas, totalmente errado. A página será dividida em 9 regiões. Nossa, nada a ver. D. A página será organizada em 3 colunas de texto. Também não. Não é quebra. Um mapa de imagem com 9 regiões clicáveis para inclusão de linha. Também não. Resposta correta, letra A. Questão número 50 agora, pessoal. É a última questão desta prova, tá? Só lembrando que vocês podem procurar aí no canal que temos outros vídeos para outros concursos, outros cargos, tá? Sempre com foco aí na parte de elétrica, tá? Vamos ler então a 50. Escolha a alternativa correta que identifica respectivamente as definições abaixo. Ó, memória interna do computador, que pode ser lida por um computador, porém não pode ser modificada. As informações armazenadas nessa memória não são apagadas quando o computador é desligado. Como é uma memória
interna, repara, ela não pode ser modificada. Eu já até sei aqui, mas para ficar mais fácil para vocês, vamos sempre tentar achar pelo mais lógico. Você lê tudo e aí você tenta eliminar. Lembra da nossa memória RAM? Memória RAM é aquela memória, eu vou até explicar aqui o que significa memória RAM. Random Access Memory. É aquela memória que você compra aí que você fala que tem 8, 10, 12 GB de RAM. Essa memória é aquela que quando você desliga, apaga. Então não pode ser RAM, tá? Para isso existe a memória ROM, tá? O que significa Read Only Memory, ou seja, memória somente de leitura. É esta memória que ele está falando aqui, ó. Ela pode ser lida, mas não pode ser apagada. Lembra que a memória RAM, ela é apagada, a memória do seu HD também. Essa memória ROM, ela não é apagada. Então, a gente já mataria somente por ela aqui, ó. Mas suponhamos que o candidato não sabe, ele vai para outra. Tudo bem, vamos ler a outra aqui, ó. Software que possibilita o funcionamento do hardware ou dispositivo, como impressora, mouse e teclado. Quando a gente compra um computador, a gente instala uma placa nova, geralmente a gente tem que instalar o que? Que a gente fala, tem que instalar o driver. O driver é o que faz a comunicação desse novo equipamento. Então, ó, tá aqui o driver. Tá? Vamos ler a outra. Memória principal, já estamos aqui nessa terceira. Memória principal para o armazenamento de dados e execução de programas. As informações armazenadas nessa memória são temporárias e são apagadas quando o computador é desligado. Falei dela aqui, ó, memória RAM. Quando você liga o seu PC, por exemplo, você liga o Word, você liga o PC e abre o Word, ele busca o Word e os dados do seu HD e salva na sua memória RAM. Então tudo que você está trabalhando fica na RAM. A hora que você salva e fecha, ele manda para cá, porque essa memória é mais rápida. Por isso que quando você desliga ou ele cai da energia, esse cara é zerado, tá? Então aqui é memória RAM. Vamos ver se bate a última também. Software interno de um computador executado quando ele é ligado. Entre outras ações, esse software inicia o sistema operacional e oferece suporte. Não precisa nem ler. Isso aqui é a BIOS. Aquela BIOS lá que quando pega vírus aqui, geralmente você perde tudo, tá? Então BIOS é aquela coisa interna que puxa o Windows, que puxa tudo.